Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos neste momento para mais uma reflexão sobre essas lições tão grandiosas que Jesus nos deixou. Então, abrindo assim o nosso Evangelho, né, nos caiu no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, no item 4, que é sobre a realeza de Jesus. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na terra? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem de uma atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre um jogo de interesses e oportunidades, sendo na maioria das vezes amaldiçoada. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo, tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, só nessa pequena passagem, nós temos assim umas lições muito profundas sobre o que é o reino dos céus. Todos nós queremos a implantação deste reino, mas a gente espera que esse reino seja implantado de fora para dentro. Que venha alguém assim, poderoso, que venha mudar toda a face da terra, a estrutura social, os governos, que ele venha modificar tudo isso, transformando esse reino. E Jesus, então, veio nos mostrar que esse reino, na verdade, ele se apoia numa realeza moral, é uma autoridade moral que o ser tem para se tornar um rei verdadeiro. Nós estamos muito habituados com essa ideia assim de fortaleza daquele que está no poder, mas os nossos reis terrenos, o que eles querem? Normalmente eles querem estar no poder, mas subjugando o seu povo. E Jesus, na sua realeza diferente de tudo que conhecíamos, ele não veio para nos subjugar, muito pelo contrário, ele veio para nos libertar, para nos ensinar o que é realmente a felicidade. E nesse sentido aqui, tem uma informação muito interessante nessa obra que eu gostaria de compartilhar com vocês. No livro Luz Acima, no primeiro capítulo, ele traz assim uma reportagem muito boa, assim, que tem tudo a ver com esse tema que nos caiu agora, né? Então, que diz assim: ante o grande renovador. Senhor, lembrando a tua crucificação entre malfeitores, sacrificada em teu ministério de amor universal, ouvimos apelos de vários setores religiosos do mundo presente, invocando teu nome para incentivar os movimentos tumultuários da renovação política que convulsiona o planeta. Assegura-te a posição de maior revolucionário de todos os tempos. Afirma que abalaste os fundamentos sociais da ordem humana, que alteraste o curso da civilização, que transformaste os povos da terra. Quem te negará a condição de embaixador celeste? Quem desconhecerá teu apostolado de redenção?
Entretanto, divulgando a mensagem da Boa Nova, jamais insultaste o governo estabelecido. Jesus nunca se colocou contra o governo que estava estabelecido, ele sempre respeitou as leis terrenas. Amigo de todos os sofredores e necessitados, nunca congregaste os infelizes em sinistras aventuras de ódio ou indisciplina. Aproximavas-te dos desamparados, curando-lhes as enfermidades, ensinando-lhes o caminho do bem, estendendo-lhes mãos benfeitoras e diligentes, dirigindo-te à massa anônima e desditosa em nome do Eterno Pai. Não preconizaste movimentos armados de desrespeito às autoridades legalmente constituídas. Ao invés do incitamento à revolta, recomendavas que a lei de Moisés fosse respeitada, asseverando que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores, e sim com a elevação espiritual do homem de qualquer raça e nacionalidade. Expondo princípios superiores ao coração popular, não disputaste lugar saliente junto ao romano dominador, a pretexto de patrocinar a liberdade. E sim, aconselhaste acatamento a César com a obrigação de resgatar-se o tributo que se lhe devia. Então Jesus sabia por que os romanos estavam lá naquela época dominando, que com certeza os judeus eram devedores a eles de outros tempos, porque a lei da causa e efeito estava ali se fazendo valer. Só que eles não entendiam isso e queriam se livrar dos romanos, achando que os romanos só estavam ali para explorá-los. E não é bem assim diante das leis divinas. Erguendo novas colunas no templo da fé viva, conclamando mãos limpas e corações puros no serviço do céu, não desprezaste a legião dos pecadores e criminosos que se abeiravam de ti, sedentos de transformação para a tarefa bendita. Não falaste a eles de uma tribuna dourada, acentuando fronteiras de separação. Comungaste com todos no caminho da vida, a pleno chão, abraçando leprosos e delinquentes, avarentos e rixosos, homens e mulheres desventurados. Não impunhas, no entanto, qualquer compromisso que envolvesse a administração dos interesses públicos, nem traçavas, com astutas palavras, qualquer insinuação ao desespero. Pedias tão somente renovassem o coração, para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Então aqui volta-se de novo sempre ao nosso coração. Jesus veio em busca do coração humano. Era ali que estava o reino que ele queria implantar, mas não o reino terreno, era o reino espiritual. Então essa frase ela é muito profunda, que até vou ler de novo. Pedias tão somente renovasse o coração, para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Então, só quando a gente compreendesse mesmo, com todas as suas nuances, a sua profundidade, então isso realmente iria penetrar em nós, com a clareza, assim, dos nossos sentimentos, com a melhora dos nossos sentimentos, com a clareza, assim, do nosso entendimento das coisas que Jesus veio nos ensinar. E sustentando o sublime ideal de obediência a Deus, nunca ordenaste morte ou punição aos companheiros menos corajosos. Suportaste as fragilidades dos discípulos mais queridos, confiando no futuro, certo de que, se podiam faltar a ti, nos instantes mais duros, não falhariam para com o Pai nas grandes horas. Desde que não te desanimasses na semeadura da fraternidade e proteção, pelo esforço da palavra e do exemplo no círculo educativo. Se confiavas no mundo vasto,
onde reinaria a solidariedade nas relações humanas, jamais tentaste apressar diretrizes absolutas pelo império da força. Começaste sempre a propaganda dos propósitos divinos em ti mesmo, revelando o próprio coração, cultivando o trabalho e a esperança. Em momento algum, mobilizaste a violência, alegando necessidades do serviço superior. Jamais desdenhaste o menor ensejo de amparar o próximo, edificando-o. Para isso, abraçaste os velhos e os doentes, os deserdados, os tristes, os aleijados e as criancinhas. Nunca disseste que os discípulos deveriam dominar em Roma para serem úteis na Judéia. Nem prometeste primeiros lugares nas estradas da glória aos companheiros diletos, mas garantiste a vitória sublime a todos os homens que se fizessem devotados servos dos semelhantes por amor ao Pai Celestial. Tua ordem era de amor e de paz, para que todo espírito se convertessem ao infinito bem. Transformaste os séculos e as nações, trabalhando e perdoando, ajudando e servindo, esperando e amando sempre. Então essa é a lição mais profunda desse grande ser, desse rei que nós tivemos aqui no nosso meio há tanto tempo atrás, e que até hoje muitas criaturas, muitos irmãos nossos ainda duvidam da sua presença, ainda acham que Jesus não existiu, que era apenas um profeta que estava lá, era um revolucionário, é uma pessoa lá que veio tumultuar um pouco, mas que depois foi pregado na cruz e acabou a coisa. Então a gente, mas a gente vê que hoje, assim, quantas criaturas, quantos de nós, a humanidade inteira praticamente, seguiu os ensinamentos dele. O quanto a humanidade conseguiu se modificar na sua conduta, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e conseguiu assim uma melhora para a sua felicidade, compreendendo que o Cristo veio fazer aqui era muito mais profundo do que se imaginava. Ele não veio assim para dominar o mundo, para dominar as potências, para dominar os romanos, né? Então, ele sabia assim desde o princípio quem é que iria morar aqui. E ele nos conhece, ele conhecia todas as almas e como nos conhece até hoje, nos acompanha até hoje, né, na sua grande realeza, e sempre nos convidando a esse caminho do bem. Porque quando ele chegou aqui, né, depois de todo esse período da criação da Terra, da evolução humana, de todos aqueles seus missionários que vieram antes dele, já preparando o terreno, já sempre ensinando alguma coisa para os seres humanos, cada um na sua época, cada um da sua maneira, mas todos eles trazendo assim um pouco de luz para o coração humano. E quando ele chegou para fazer o trabalho final, que foi o mais difícil, e aí aqui está uma parte muito importante, muito interessante da vida de Jesus, a parte mais difícil ele não delegou a ninguém. Ele não mandou nenhum missionário aqui para ser pregado na cruz, porque ele sabia que isso ia acontecer. E veio ele. Ele mesmo veio para fazer esse trabalho final, porque ele sabia que isso seria necessário, porque senão todo aquele trabalho anterior perderia toda a sua força. Não haveria, assim, né, aquela confiança de tudo aquilo que já havia sido semeado. Então ele veio fazer essa complementação através assim da sua presença aqui, do seu exemplo, né? Nunca se contradizendo, sempre se colocando na posição também tanto dos poderosos. Ele nunca se colocou contra eles, né? Nunca afrontou aqueles poderes instituídos, porque ele sabia que era assim.
E ele sabia assim que é uma fase assim da evolução humana, esses sistemas existentes, e com o tempo isso tudo vai mudando, como realmente mudou, né? Então a época de Pilatos, de Roma, de tudo aquilo que existiu no tempo dele, hoje não existe mais, porque realmente foram modificados. E como diz aqui no texto, né, ele não tem pressa, ele não atropelou nada, ele simplesmente veio, plantou a semente, né, nos convidando, né, a que a gente assim entendesse o que é esse reino dos céus, né, que não é uma coisa que vem de fora, que não adianta a gente se pegar em armas e sair matando aquele poder implantado e implantar outro sistema, que aí vai continuar, né, o derramamento de sangue, vão continuar as lutas, vão continuar as mortes, e sempre nessa mesma linha de violência. Por quê? Porque só com esses sistemas terrenos estabelecidos e sem a participação da melhora dos sentimentos, as coisas nunca vão mudar. Então, o que ele veio trabalhar? Ele veio trabalhar a alma humana, ele veio resgatar os espíritos aqui encarnados. Ele queria que a gente entendesse essa realidade, a nossa realidade de espíritos eternos. Então, o trabalho dele foi sempre nesse sentido, de a gente despertar para a vida futura, que sempre nos deixando bem claro que essa vida aqui na Terra é apenas uma passagem, é um momento de aprendizado, de escola, muito difícil por vezes, muito dolorosa, mas necessária, né? Porque ele sabia sim dos nossos resgates que estávamos fazendo, das nossas provas e expiações. Ele tinha consciência de tudo isso. Nós é que não tínhamos consciência, né? Estávamos aqui achando que tudo estava errado, que nós éramos as vítimas, como hoje ainda pensamos que muitos de nós somos vítimas do destino, sem compreender que nós somos os autores da nossa própria vida, né? Então, já naqueles tempos, ele veio fazer esse despertamento no nosso coração, para a gente entender que era muito necessário, assim, essa modificação dentro de nós, que não adiantava a gente decorar toda a lei de Moisés, ter as leis na cabeça, tendo todo esse conhecimento intelectual, mas dentro de si, dentro de nós, no nosso coração, nos nossos sentimentos, tinha tudo por fazer, porque ali ainda estava muito abrigado a mentira, a avareza, né, as intrigas, invejas, todas aquelas nossas deficiências que até hoje ainda nos assolam, né? Porque essas coisas não mudam assim de uma hora para outra e nem tão rápido. Então era esse aspecto que ele veio abordar, né? Se a gente realmente quer ser feliz, ele veio trazer uma outra visão da vida, a visão, né, através do amor, e no amor ele veio nos explicar que nós deveríamos aprender a perdoar, nós deveríamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Se queremos ser felizes, nós precisamos extirpar todas aquelas nossas deficiências, as impurezas do nosso coração e colocar ali essas lições grandiosas que ele trouxe. Esse reino é que ele quis nos trazer, que ele veio nos trazer, e que até hoje ainda a gente tem dificuldade de implantar no nosso íntimo. Mas estamos no caminho, estamos aprendendo cada vez que essas lições que Jesus nos trouxe não foram meras palavras ao vento, são lições muito profundas, são diretrizes, são leis que regem o universo. Essas leis que ele nos trouxe são leis em todos os planetas habitados, né? As mesmas leis, cada um, claro, nas suas características dos locais, né? Dos lugares onde vai se viver, mas as mesmas leis divinas, a lei do amor, do respeito, da fraternidade universal. Então, todos esses princípios ele veio
nos trazer uma pinceladinha disso. Ele veio nos mostrar um pouquinho disso, assim, né? Na sua realeza. Então, nesse sentido, Jesus é o nosso rei, é o nosso governador, e ele está acima de todos os poderosos da terra, né? Por mais que não se acredite. Então, meus irmãos, esse momento assim é de profunda reflexão para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare sempre. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site